Nós somos posso dizer, uma geração mesmo, uma geração longa, né? De muitos anos, em que a gente é sobrecarregado de informação o tempo todo, sobrecarregado de falas, de vozes, e justamente porque somos sobrecarregados de falas, de vozes, às vezes a gente não silencia o suficiente para ouvir a Deus. Para ouvir Deus. Então, essa oração é muito bonita, justamente porque nos chama disso, né? Pede, né, que nós calemos outras vozes, e só assim a gente consegue ouvir a Deus, gente. As equipes de Nossa Senhora, elas têm uma coisa que é uma preciosidade, na minha opinião. É a obrigação que vocês têm de fazer meditação. Meditação fala da palavra de Deus, né, todos os dias. Para mim isso é uma preciosidade. Por quê? Porque a gente vive num tempo em que as pessoas não têm essa prática, não tem essa oportunidade, e aí não ouvem a voz de Deus. E aí, como eu falava ontem, a gente não conhece a Deus por isso, porque a gente nunca para, a gente está sempre muito ocupado com muitas coisas, a gente está sempre fazendo muitas coisas, ouvindo muitas coisas. Nós somos o povo da informação, né? Que tem todas as informações do mundo, mas que, desculpa, não sabemos de nada. Por quê? Porque a gente ouve, não tem nem tempo, às vezes, de raciocinar em cima daquilo, de meditar em cima daquilo, né? Então, quando a equipe nos propõe que nós meditemos a palavra de Deus todo dia, é uma riqueza para nós. É uma chance que a gente tem de calar essas outras vozes e escutar só a voz de Deus. E aí, nesse sentido, eu sei que muita gente faz isso. Às vezes é preocupante que a gente faça isso com outras atividades, né? Eu sei que a nossa vida é corrida, gente. Todos nós temos vida corrida. Eu que o diga, né? Às vezes eu começo ali, levanto 6h30 da manhã todo dia. Às vezes, quando dá 10 horas da noite, eu estou falando, não, deixa eu tentar desacelerar aqui, porque o seminário vai tomando uma coisa, outra, não tem tempo. Mas é necessário que a gente pare. Então, quando eu falava assim, que às vezes o meu propósito de a gente fazer isso com outras atividades, é porque nem sempre a gente para. A gente até medita, como? Ouvindo a meditação de outro, né? Entendam bem, não é que não tenha valor. Não é que não tenha valor. Mas o bom mesmo é quando a gente começa a pegar e falar, o que essa palavra fala para mim hoje? Esse texto bíblico, hoje, fala para mim o quê? E parar um pouquinho e tentar pensar na sua situação específica. O que você está vivendo hoje? Qual a situação, né? Aqui a gente pode pensar que são 50 e poucos casais, né? Cada um está vivendo uma realidade, gente. Não está na mesma coisa. Então, um está num momento de alegria, outro está num momento de reconciliação do casal, outro está num momento de tristeza, outro não está bem de saúde. E aí a gente tem que falar assim, e essa palavra, hoje, fala o que para mim especificamente? Porque quando a gente ouve a meditação de outro, geralmente é uma meditação que é externa. Ela está falando de algo, está tendo uma interpretação que é boa, que a meditação é boa, não estou achando esse valor, mas ela nem sempre está falando especificamente para mim. Às vezes a meditação do outro serve especificamente para mim, mas às vezes eu preciso fazer isso. E aí a gente tem que silenciar um pouquinho, às vezes, a voz do mundo, parar mesmo para isso, né? Parar mesmo para isso. Não é fazer com outra atividade, né? Porque eu já vi gente, não, eu medito a palavra de Deus aqui, mas eu estou aqui ocupado com outra a fazer, e está a voz lá, está a meditação, está acontecendo, eu estou dirigindo, e aí eu estou aproveitando esse tempo. É bom? É. Mas de vez em quando faço esse exercício, gente, de parar tudo, esquecer o mundo. Eu sei que no nosso contexto é difícil porque nós temos muita atividade, mas é esquecer mesmo. Fala, eu e Deus agora. Fala, Senhor, teu servo escuta. E Ele fala, gente. A experiência me diz isso. E Deus fala o tempo todo para nós. Só que, como eu dizia ontem de manhã, né? Às vezes a gente está tão ocupado com outras vozes, com outras preocupações, com outras coisas, que nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, que está gritando no nosso ouvido. Então, até por isso que o retiro é um momento oportuno, né? E aí é interessante a gente parar, fazer esses momentos de deserto, que é meditar.
É sentar e falar assim, eu vou ouvir agora, vou parar, vou ouvir a voz de Deus, e pensar em cada momento, o que Deus me falou hoje. Eu repito, gente, Deus fala para a gente não é de vez em quando, não. O tempo todo. Em cada acontecimento. A gente tem que se abrir para isso, né? Eu tinha pedido para a Maria para botar o Salmo 135, né? Porque eu falei, não, eu quero falar, quando eu estava pensando no retiro lá antes, eu falei, como o retiro é sobre misericórdia, vou pegar esse salmo aqui. Quando apareceu outro salmo aqui, eu falei, oh, que bom. Deus está mostrando o quê? Que hoje é dia de louvor. Hoje é domingo, né? Hoje é do Senhor. É dia de nós louvarmos, então. Então, vamos aproveitar a oportunidade. E vocês entendem que Deus está o tempo todo dando oportunidade para a gente, falando a sua vontade, mostrando, a gente tem só que se abrir. Eu podia muito bem falar assim, Marília, está errado. Né? Mas não está errado. Não está errado. Se na hora que ela foi montar ali, e eu confio que tudo foi feito com a inspiração do Espírito Santo, ela botou esse outro salmo, eu falei, ótimo. Né? Só não podia ser o Salmo 118, né? 118 é aquele maior salmo da Bíblia, a gente não passa nem por aqui responder. Mas, se fosse essa vontade, mas entendem que às vezes a gente tem que parar e perceber as pequenas coisas, os pequenos acontecimentos, o dia a dia, gente. No nosso cotidiano, é ali que Deus age. Eu estou desde ontem tentando falar para vocês isso, né? Que Deus é muito próximo de nós. É esse amigo que se comunica, que fala, que vem em cada momento em nosso auxílio. E para a gente afastar não, para a gente tirar essa imagem que nós temos às vezes, e aqui é a nossa experiência, de um Deus muito distante. De um Deus em que só fala comigo quando eu me ajoelho e faço o nome do Pai. Não, é em toda ocasião, é em todo momento. É alguém que está presente em nossa vida e faz parte da nossa vida. Que está falando do amor, que está falando da misericórdia o tempo todo. Que está falando do seu perdão, que está nos acolhendo o tempo todo. Não é necessário mesmo que a gente faça isso. Né? Como um exercício de vida. Repito, não é fácil porque a gente nem sempre está retirado, como aqui, né? O nosso cotidiano ele vai atropelando mesmo as coisas. E a gente chega às vezes no final do dia e fala assim, eu queria fazer tantas coisas se fosse fazer verdade. Você imagina se você não conseguir fazer aquilo que você se propôs como coisa prática, imagina tirar ali 10, 15 minutinhos para meditar, mas é necessário. E é interessante que muita gente fala assim para mim, Frei, eu tento, mas eu não tenho tempo. Eu vou fazendo uma coisa, vou fazendo outra. Aí quando chega a noite, que eu vou rezar, que eu vou meditar, aí eu durmo, cansado. Eu falo, por que você deixou para a noite? Por que tem que ser a última coisa? Por que tem que ser o resto? Ah, se der tempo eu rezo, se der tempo eu vou meditar. Aí a gente, todos já falam isso, né? Hoje, né, acho que a proposta de todo mundo é assim, de que eu vou em algum momento fazer isso. Aí já deixando, vai fazendo, e sempre só no resto do dia. E gente, se sobrou o resto, não sobrou nada. Desculpa, mas é isso. Se sobrou o resto, não sobrou nada. Aí quando a gente, algumas pessoas, até já passei isso alguns aqui, algumas pessoas falam para mim assim, Frei, no dia a dia, na correria, eu não tenho tempo de rezar. Essa é a minha dificuldade. Aí eu falo assim, e você tem tempo para o Facebook? Dá uma olhadinha. Você tem tempo para o WhatsApp? Dá uma olhadinha. Você tem tempo para falar mal da vida do vizinho? De vez em quando a gente faz isso. Eu falei, então está faltando opção. Está faltando uma escolha. Não é que não possa olhar o Facebook, não é que não, mas é que falta ter prioridade também. Dar para Deus o tempo que é de Deus. Eu sempre digo assim, que para a pessoa ter vida de oração constante, para ter vida de oração constante, ela tem que se estabelecer uma rotina. Rotina, cotidiana. Aquele horário ali, aquela meia horinha, aqueles 15 minutos, aqueles 5 minutos que sejam, aqueles 5 minutos são de Deus. Eu não vou tirar para nada. Não vou fazer mais nada. Eu vou sentar, eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou rezar por ela. Eu vou ver o que Deus está me falando. Gente, se não for assim, é muito difícil. Eu sei que tem gente que consegue fazer isso bem. Consegue tirar seu tempo, consegue fazer a oração por um tal bonitinho. Mas cuidado para a gente não estar fazendo com Deus, dando para Ele só a sobra. E não pode ser assim. Não pode ser assim. E como a nossa proposta é aumentar a nossa intimidade, nosso conhecimento de Deus, a gente tem que ter.
Quando você conhece alguém legal, você quer se aproximar, você não vai lá, e senta e conversa, e bate papo, e, entre aspas, e perde tempo com aquela pessoa, tem que perder tempo com Deus. Para oração, para meditação, tem que perder tempo. E eu repito, é um tempo que às vezes é necessário, dependendo de como é a tua rotina de vida, que seja marcado mesmo. Marcado. Se você chegar lá no seminário, todo dia, entre 6 e 6 e meia da tarde, eu vou estar lá na capela. Fazendo o quê? Nada. Eu e Deus. Eu e Deus. Dependendo do dia, quando eu percebi o dia, eu levo um textozinho, que eu vou ler, está em cima do texto. A maioria das vezes é com a Bíblia. Todo dia. Eu e Deus. E 6 e 6 e meia da tarde, o pessoal que era minha equipe já conseguiu me tirar de casa essa hora? Alguém já conseguiu? Eu não marco nada. É o tempo de Deus. É o tempo da minha meditação. É o tempo da minha meditação. Então, esse horário, eu falo, esse horário é sagrado. Só se for uma coisa muito urgente mesmo para eu ter que sair. Ou às vezes chega, né? A gente também vai percebendo o sinal de Deus. Eu tenho vezes de eu estar lá, na capela, alguém chegar e falar, eu preciso desesperadamente de uma confissão agora. Tá bom, tempo. Mas é o meu tempo ali. Então a gente tem que ter esse tipo de coisa. Né? Tem que ter os horários em que a gente vai falar, esse tempo é para isso. Porque assim, gente, a gente dá tempo para muita coisa e às vezes falta o tempo para aquilo que é mais importante. Para aquilo que é mais importante. E a gente precisa disso. Deus não precisa da nossa oração. Deus é Deus. Mas nós precisamos da nossa oração. Nós é que ficamos bem. Nós é que melhoramos como pessoa. Nós é que aprendemos mais em relação a Deus. Nós é que fazemos uma experiência diferenciada em relação a Deus. Repito, ele não precisa, ele já é Deus. Mas nós temos necessidade. Pode ver que até as pessoas que se dizem ateus por aí, eles quando se pegam numa situação de dificuldade, de problema, de repente eles estão fazendo aquilo, eles podem até não admitir, mas estão fazendo algum tipo de oração. Estão pedindo alguma força, tentando extrair de algum lugar alguma coisa que eles não têm. É necessidade humana. Todos os povos aí, que foram conhecidos ao longo da história, todo mundo tinha algum contato com divindade. Nem que elegesse como Deus o Sol, a Lua, mas todos tinham. Por quê? Porque o homem tem necessidade de Deus. A natureza humana tem necessidade de Deus. Alguns colocam Deus com outras coisas. Mas tem necessidade de algo maior. A gente sabe que a gente não é completo. A gente sabe, no fundo, que nós não somos perfeitos. E que a gente precisa, então, desse encontro pessoal. Desse momento em que nós nos colocamos diante de Deus como quem acolhe, como quem se percebe necessitado. Então, repito, vamos exercitar isso. Tirar um tempinho para Deus. Tenta botar na tua rotina diária, esse tempo de Deus. Sei que muita gente já tem isso, mas eu também sei que muita gente não tem. E uma das reclamações que a gente ouve do pessoal, né, é justamente essa. Eu não tenho tempo para rezar. Gente, é opção. É opção. Tempo a gente consegue. Isso é a gente querer. Isso é a gente botar isso como prioridade. Como não é prioridade, a gente vai colocando outras coisas. E às vezes são bobagens, desculpa. Novela, sei lá, tantas outras coisas aí. A gente às vezes olha assim, o tempo que a gente perde, falando de mim, tá? O tempo que a gente perde, por exemplo, olhando postagens do Facebook. Você vai lá olhar só uma coisinha e vai, passa. E se você descuidar, você está ali meia hora, 40 minutos naquela brincadeira ali, que a maioria das vezes não te leva a nada, mas aí você perdeu ali um tempo precioso. Repito, não é que isso seja proibido, não. Mas a gente tem que ter prioridades. O tempo de Deus é de Deus.
É necessário a gente perceber isso. Tá? Assim, eu quis falar disso aí só porque a oração falava do silêncio, né? E acabou chegando para essa coisa do tempo. Mas é necessário então que a gente silencie o nosso coração para poder ouvir a voz de Deus. E para isso a gente tem que dar tempo. A minha formação mais específica é em filosofia, né? Eu sou mestre em filosofia. E eu fiz filosofia e teologia, só que eu especializei em filosofia. E a gente diz, né, na filosofia que para a gente conseguir filosofar, né, refletir, tem que ter o ócio. O que é o ócio? É você se desligar de outras coisas. Gente, a relação com Deus é a mesma coisa. Você tem que ter um pouquinho de ócio nesse sentido. Entendam bem ócio aqui no sentido bom da coisa. De parar e se voltar somente para aquilo. É necessidade. A gente tem necessidade de nos voltarmos somente para Deus. Para podermos perceber então a sua voz que fala a nós todos os dias, todos os momentos. A gente precisa disso. Então, só retomando um pouquinho o que a gente estava falando ontem, né? Ontem a gente falou no primeiro momento, tentou destacar essa ideia do amor, né? Que é o próprio Deus, né? Que a gente tem que mudar a nossa visão de Deus, enxergando Deus como compaixão, como misericórdia, como amor, e tirar as falsas ideias de Deus que a gente tem, as falsas compreensões que muitas vezes vêm da nossa infância, do nosso mundo. Depois a gente chegou no Deus que é misericórdia, e nós percebemos, né, no segundo momento, em que a igreja ela é dispensadora da misericórdia, e que nós somos igreja, né? Falava bem claramente isso, que a igreja somos nós, não é a igreja hierárquica, nós temos que ser dispensadores dessa misericórdia, ou seja, as pessoas que vêm até nós, as pessoas que nos encontram a cada dia, a cada momento, elas têm que, olhando para nós, reconhecer a misericórdia de Deus. E por isso é necessário que a gente esteja trabalhando isso dentro de nós, a cada momento, a cada dia, para que essa misericórdia se torne visível, né? E a gente pode se perguntar, né, como é que a gente está tratando as pessoas? Como é que a gente está lidando com aqueles que sofrem? Como é que a gente está vendo as pessoas que às vezes estão padecendo? Às vezes coisas simples, gente, sabe? Às vezes coisas simples, de você chegar assim e saber que alguém teve um probleminha simples que seja, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Né? Às vezes coisas mais complexas, né? Ontem nós rezamos com o irmão que está há 5 meses, né, internado, sofrendo, padecendo. Penso que todos nós já passamos por alguém na família, alguém próximo que sofreu, que teve um câncer, alguma coisa assim, a gente vai sofrendo com isso, né? Aí a pergunta é, que atenção nós estamos dando para essa pessoa no momento que ela mais precisa? Estamos sendo essa voz da misericórdia? Ou melhor, estamos sendo esse rosto da misericórdia? As pessoas têm que olhar para nós que somos cristãos e ver e perceber o rosto de Jesus, gente. O rosto de Jesus. E aí tem aquela meditação que vocês naquele texto que vocês devem ter feito no deserto, né? Que é a ideia do bom samaritano, né? Vai lá e que mesmo sem ter nada a ver com aquilo, acolhe, cuida, traz para casa, traz para o hotel, para o local lá, dá toda a atenção necessária, né? A gente também tem que ser esse rosto, né? E por último, né, no último momento, a gente estava falando da necessidade da reconciliação. E eu falava então da reconciliação em 2 sentidos. O primeiro é aquela que a igreja nos oferece como instituição, que é um grande sinal do amor de Deus para nós. A reconciliação encontra o sacramento, né? O sacramento da penitência, que é um sacramento que é realmente Deus derramando a sua misericórdia sobre nós, nos perdoando, nos acolhendo, né? E depois eu falava também, até eu falava isso a partir do testemunho pessoal, da necessidade de nós nos reconciliarmos conosco mesmo e com a nossa história, né? Com a nossa história. Que são situações que passaram pela nossa vida, que fizeram com que nós nos tornássemos o que somos hoje, e que a gente tem que estar reconciliado com isso. Olhar essas histórias, depois de passar o tempo, com bons olhos. Com bons olhos. Gente, quando a gente está padecendo alguma coisa, né, nesse sentido, a gente não entende. Dificilmente a gente entende o que está acontecendo.
Eu gosto muito de uma historinha que eu ouvi, na verdade, um pregador muito tempo atrás. Eu vou falar aqui para vocês, alguns aqui já ouviram, mas que eu acho que ela reflete muito isso. Como é que é a ação de Deus na nossa vida? Né? Você já viu um bordado? Mulher fazendo bordado? Como é que é um bordado? Tem uma estampa normalmente e a mulher vai passando a agulha e fazendo ali, e na verdade ela está do lado de cá dela, ela está fazendo uma imagem, né? Um desenho, bordando alguma coisa. E do outro lado fica um bando de linha pendurada, né? Um bando de linha pendurada. E a história é a seguinte: é que tinha uma criança que estava aos pés da mãe, e ela olhava para cima, a mãe bordando, ela via aquele monte de linha pendurada. Aquele monte de linha pendurada ali, né? E ela olhava assim e falava assim: que coisa feia é essa que minha mãe está fazendo? Que coisa feia é essa, né? Esse monte de linha pendurada. Que sentido tem isso? Que sentido tem isso? Né? Às vezes o nosso olhar é esse olhar da criança, sabia? A gente olha para o que Deus está fazendo na nossa vida e a gente vê só, parece que é um bando de linhas sem sentido. Um bando de coisas que está acontecendo e a gente não entende. Aí quando a gente espera o tempo passar, espera a obra terminar, aí aquela mãe, ela pega e vira e fala: olha, meu filho, ele está olhando o lado, né? Aí quando termina a obra, né, ela está lá, do lado de cá só vê as linhas penduradas. Aí quando ela termina, ela fala: olha, meu filho, o que eu fiz? Aí ele fala: olha que coisa linda, né? A nossa história com Deus às vezes é assim, gente. Quando a gente está padecendo, quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando pelas dificuldades, talvez seja aquele momento das linhas soltas, e que a gente só está enxergando um monte de coisa mal feita ali, que parece estar mal feito. Mas aí quando você vai olhar o conjunto da obra, você vai ver que coisa bonita. E é assim, a relação de Deus conosco é assim. Ele vai construindo coisas que vão se tornar bonitas para nós. E a gente tem que crescer nessa compreensão, percebendo quem é Deus. O Deus que nos ama. O Deus que nos ama. Então é necessário isso, que a gente perceba esse Deus que nos ama. E aí, nesse sentido, então, de que dessa crescente que a gente está fazendo desde ontem, com esses diversos temas, eu queria que a gente pegasse agora o texto de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 15.